Olá pessoal, Edson Cordeiro aqui da loja O Bonsai, trazendo mais dicas para vocês. E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre esta espécie aqui. Você já conhece? Chama-se Metasequoia. É uma das árvores mais antigas que a gente tem, considerado aí praticamente um fóssil vivo. E acho que a principal curiosidade que tem para falar sobre ela é que trata-se de uma conífera. Porém, esta espécie tem folhagem com características caducas. Isso mesmo, durante o período de outono, essa folhagem verde se converte num tom amarelo queimado, num tom amarelo meio mate, assim, que transforma completamente o visual da planta, e durante o inverno ela vai perder, vai se desnudar, ficar completamente sem folhas. Então vejam que interessante que é para a gente construir um belo bonsai com esta espécie. Entendendo um pouco de como funciona a morfologia desta planta, vamos analisar aqui a composição de folha. Todo este conjunto aqui é uma folha dessa planta. Essas pequenas estruturas são o que chamamos de folíolos. Na base de cada um destes folíolos existe uma gema dormente, que no processo de poda ou de desenvolvimento natural da planta podem despertar e formar ramificações. Aqui nós podemos ver claramente como funciona a progressão do crescimento desta espécie. Esta folha aqui, como comentei, tem muitas gemas dormentes e vai se estendendo, e ao longo ela vai formando novas folhas e despertando também gemas das bases dos folíolos anteriores. Isso dá um indicativo muito importante de como a gente deve proceder com a poda. Por exemplo, eu posso formar uma bifurcação com ramificação, fazendo uma poda desta forma, e eu terei dois novos ramos nessa direção a partir destas folhas, e também vou estimular que essas gemas posteriores se abram. Se isso daqui já estiver longo demais, eu posso forçar uma poda um pouco mais atrás, e aí eu consigo que essas gemas se despertem, formando todo o conjunto com mais ramificações. Note aqui, com este trabalho de poda, por exemplo, a gente vai estimular a ramificação a partir destes dois pontos e também a formação de brotos na parte anterior do ramo, como neste ponto aqui, por exemplo, e também a formação de novas folhas. Uma dica super importante sobre essa espécie é quanto à cicatrização. Notem aqui, por exemplo, o comportamento característico de uma espécie caduca, onde uma cicatriz bem entalhada e bem selada fecha com relativa facilidade. Outro ponto muito bacana de se falar é com relação à casca desta espécie. Note aqui que interessante. Isso agrega muito valor a esta planta e característica de maturidade, ponto fundamental no cultivo do bonsai. Para a fertilização desta espécie, vamos indicar fertilizantes orgânicos como o Biogold original e também o Maruta Tamari. E para fechar com as dicas para vocês, é claro, a gente não pode deixar de falar sobre o cultivo desta espécie. Veja, uma copa tão densa e volumosa como esta planta forma é extremamente sensível ao calor do verão, então você vai precisar ficar muito atento com relação à rega. Se faltar água, ela pode secar as pontas de algumas folhas ou até mesmo eliminar algumas folhas para compensar a desidratação. Então, fique atento. Aqui eu utilizo e recomendo para esta espécie o solo que é usado em espécies caducas, então um solo que tem mais retenção de água para dar um pouco mais de conforto. Também o vaso um pouco mais profundo. Esta planta tolera muito bem a poda radicular, tá? Claro, com um certo cuidado, um certo limite também. Normalmente aí indicaria até no máximo uns 50% de corte das raízes, tá? Com relação à poda na parte aérea, ela tolera muito bem a poda no geral, mas assim, eu sempre indico podar mantendo um pouquinho de folhagem, que é característica de poda de espécies coníferas, tá ok? Espero que vocês aproveitem, consulte a nossa loja virtual, nós temos alguns exemplares lá desta espécie disponível e é isso aí, curtam, compartilhem, logo logo tem mais vídeos com dicas para vocês. Até!